Brito, Pedro Lopes e Daniel Barbosa são colombianos e seus nomes não são tão conhecidos quanto Ted Bundy e Jeffrey Dahmer. Mas vocês sabiam que eles podem ter feito ainda mais vítimas que eles? Olá, viciados e viciadas! Eu sou a Gi e seja muito bem-vindo a mais um Vício e Mistérios. Hoje eu vou contar pra vocês a história dos 3 serial killers que mais fizeram vítimas no mundo todo. Essa lista varia muito de fonte para fonte, porque quando estamos falando de serial killers, geralmente não é possível precisar exatamente quantas vidas eles tiraram. Porém, esses 3 que eu escolhi trazer para vocês estão sempre pelo menos no top 10 de qualquer lista. Daniel Barbosa nasceu em 22 de janeiro de 1930 na Colômbia. Ele perdeu a mãe quando ainda era criança e seu pai era autoritário e emocionalmente distante. Ele cresceu sofrendo abuso de sua madrasta, que o castigava e chegava a vesti-lo como menina, fazendo passar constrangimento na frente de seus amigos. Ao crescer, Daniel teve uma união estável com uma mulher chamada Alcira, com quem teve 2 filhos. Depois, ele se apaixonou por outra mulher chamada Esperança, que tinha 28 anos de idade, com quem ele planejava se casar. Porém, ele descobriu que ela não era mais virgem, e isso então se tornou uma obsessão dele. Ele fez um trato com a Esperança de que ficaria com ela desde que ela o ajudasse a encontrar outras garotas que fossem virgens para que ele pudesse satisfazer seus desejos. Ela concordou e convencia meninas a ir até seu apartamento, as drogava com medicamentos para dormir e Daniel as violentava. Eles fizeram isso com 5 meninas. A quinta delas, porém, relatou o crime às autoridades e o casal foi preso. Em abril de 1964, um juiz sentenciou Barbosa a 3 anos de prisão. Ele ficou grato pela clemência e prometeu ter se arrependido de seus crimes, dizendo que ia mudar de vida. Porém, sua pena posteriormente foi aumentada para 8 anos de prisão, o que o deixou furioso. Ele cumpriu toda a pena e foi solto. Em 1973, ele estava no Brasil sem qualquer documentação, foi apreendido e foi deportado para a Colômbia, onde foi liberado, arrumou emprego como vendedor de televisões e um certo dia, ao passar em frente a uma escola, sequestrou uma menina de 9 anos de idade. Ele a violentou e a assassinou, de modo a evitar que ela a denunciasse à polícia como a vítima anterior havia feito. Daniel foi preso em 3 de maio de 1974 em Barranquilla, quando retornava à cena de um de seus crimes para pegar uma televisão que havia esquecido ao lado da vítima. Apesar de se acreditar que ele fez mais de 80 meninas vítimas na Colômbia, Daniel foi preso depois de confessar ter estuprado e matado essa menina de 9 anos de idade. Inicialmente, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, porém, sua sentença foi reduzida para 25 anos e ele foi recolhido à prisão na ilha de Górgoma, na Colômbia, em 24 de dezembro de 1977. Em novembro de 1984, Daniel escapou de Górgona em um barco artesanal depois de ter estudado cuidadosamente sobre correntes marítimas. Ele desapareceu e as autoridades presumiram que ele havia morrido em alto mar. A mídia, inclusive, noticiou que ele havia sido comido por tubarões. Porém, ele sobreviveu e se estabeleceu em Guayaquil, no Equador, onde de 1984 até 1986 ele fez pelo menos outras 54 vítimas. Ele dormia nas ruas e vivia com o dinheiro que conseguia vendendo canetas. Vez ou outra, ganhava um dinheiro a mais vendendo as roupas e outros acessórios de valor que as vítimas carregavam. Daniel escolhia meninas jovens e indefesas de classe baixa. Ele se aproximava delas fingindo ser um estrangeiro que precisava encontrar um pastor protestante numa igreja que ficava distante do centro da cidade, e ele inventava que precisava entregar um dinheiro para esse tal pastor. Mostrava esse dinheiro como prova e também oferecia uma recompensa pela ajuda. Ele então entrava na floresta, alegando se tratar de um atalho para não assustar as vítimas, e após um tempo ele abusava delas e as estrangulava. Algumas vezes até as esfaqueava. Depois, ele deixava os corpos nas florestas para serem levados por animais. Daniel foi preso por 2 policiais em Quito, no dia 26 de fevereiro de 1986,
apenas alguns minutos depois de ter matado uma menina de 9 anos chamada Elizabeth. Os policiais estavam fazendo uma ronda e se aproximaram dele, e se surpreenderam ao perceber que ele carregava uma mochila cheia de roupas com sangue e uma cópia do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Ele tentou usar uma identidade falsa na delegacia, mas isso não durou muito tempo, e eles descobriram quem ele realmente era. Então, de maneira muito calma, ele confessou que assassinou 71 meninas do Equador desde que escapou da prisão colombiana. De acordo com ele, os assassinatos ocorriam por causa da falta de fé das mulheres. Ele as odiava por elas não serem as mulheres que deveriam ser. Luiz Alfredo Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957 em Genova, na Colômbia. Ele era o mais velho de 7 irmãos e há relatos de que ele teria sofrido abusos físicos e psicológicos por parte de seu pai quando era criança. Ele disse também que foi vítima de abuso sexual enquanto crescia. Ele ficou posteriormente conhecido como La Bestia, a besta, ou Tribilín, que é o nome do Pateta em espanhol. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponesas ou crianças de rua de 8 a 16 anos. Ele se aproximava delas nas ruas, oferecendo presentes ou pequenas quantias em dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele as levava para passear. E quando a vítima se cansava, ele se aproveitava. Costumava abusar sexualmente delas, cortar suas gargantas e geralmente ele as desmembrava. A maioria de suas vítimas apresentava sinais de tortura. O primeiro crime aconteceu em 1992, quando ele tinha 45 anos. Para não ser pego pela polícia, ele se mudava constantemente e somente entrou no radar da polícia em 1997. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999, quando foi preso em flagrante tentando estuprar um menino de 12 anos de idade. Luiz Garavito confessou ter abusado sexualmente e assassinado 140 crianças. Ele tinha um caderno em que documentava as suas vítimas e a data em que havia cometido os homicídios, o que ele entregou para a polícia posteriormente. O número de suas vítimas é baseado na localização de ossadas que foram listadas num mapa que foi desenhado por ele próprio. Mas acredita-se que esse número pode ser superior a 300 vítimas, já que ele ainda é suspeito de homicídio de mais de 170 crianças em mais de 59 cidades colombianas. No fim das contas, por ter confessado seus crimes e ajudado as autoridades policiais na localização dos corpos, ele ainda recebeu alguns benefícios legais, incluindo a redução de sua pena para 22 anos, e ainda a possibilidade de sair ainda mais cedo, caso fosse considerado um preso cooperativo e de bom comportamento. Em sua primeira e única entrevista na televisão, veiculada em 11 de junho de 2006, Garavito tentou a todo tempo justificar os seus crimes, negando ter violentado sexualmente suas vítimas. Disse que ele era detentor de disfunção erétil, embora em nenhum momento ele tenha negado os homicídios praticados. Questionado sobre o futuro, ele disse que pretende seguir carreira política e direcionar seus esforços para combater a exploração sexual infantil. Nessa matéria foi dito ainda que, nas condições que Garavito se encontrava devido a seu bom comportamento, ele poderia ser solto em 3 anos. Isso, porém, revoltou a população colombiana, que, com o passar do tempo, sentia que a possível saída dele da prisão estava cada vez mais próxima. A lei colombiana não autoriza que se prolongue o tempo de pena a ser cumprido além do fixado na sentença. Porém, como o país não possuía precedentes em casos semelhantes como o de Garavito, de assassinos em série desse calibre, foi proposta uma revisão criminal, dizendo que sua pena deveria ser prolongada sim, devido à existência de crimes que ele ainda não tinha admitido e ainda não havia sido condenado. Atualmente, ele possui 65 anos de idade e já cumpriu 24 anos de sua pena. No dia 10 de março de 2020, ele foi transferido da prisão de segurança máxima La Tramacua para um hospital na cidade de Valledupar, por ter sido diagnosticado com leucemia e um câncer na cavidade ocular esquerda.
Eu não encontrei exatamente por quanto tempo a pena dele foi prolongada naquela revisão criminal, mas pelo que eu entendi, a situação de saúde dele é bem grave, então é bem possível que ele não consiga se recuperar para ser libertado. Pedro Alonso Lopes nasceu em Santa Isabel, Tolima, também na Colômbia, em 8 de abril de 1948. Posteriormente, ele ficaria conhecido como Monstro dos Andes. Pedro foi criado por sua mãe, que se tornou prostituta após seu pai ter sido morto a tiros na porta de sua casa. Aos 8 anos, sua mãe o expulsou de casa por ele ter acariciado de forma indevida sua irmã mais nova. Depois que tudo veio à tona, a sua mãe declarou em entrevista que na verdade foi ele quem fugiu de casa. Depois disso, ele recebeu abrigo na casa de um pedófilo, que o obrigava a manter com ele relações sexuais. Eventualmente, ele conseguiu fugir dali e passou a sobreviver nas ruas, cometendo pequenos delitos, até ser preso aos 18 anos por ter furtado um carro. Pouco tempo após entrar na cadeia, ele foi espancado por uma gangue que o deixou em estado de vida ou morte. Porém, ele se recuperou e resolveu se vingar. Com uma faca, ele cortou as gargantas de 4 dos seus agressores. Ele foi preso em razão disso, mas foi libertado em 1978. Ao ser solto, estava obcecado em fazer novas vítimas, mas mudou o alvo, que passou a ser meninas entre 8 e 13 anos de idade. No mesmo ano que conseguiu sua liberdade, em 1978, o colombiano matou mais de 100 garotas no Peru. Ele era morador de rua e nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, mudando sempre de cidade ou de país. Depois, ficou algum tempo na Colômbia e, por fim, foi de vez para o Equador, deixando sempre um rastro de sangue por onde ia. Em média, ele matava 3 vezes por semana. Chegou a dizer que gostava mais de ter como vítimas garotas equatorianas, pois eles achava mais gentis e confiáveis, mais inocentes. Ele seguia suas vítimas por alguns dias para identificar suas rotinas, e depois se aproximava delas e oferecia algum tipo de bugiganga, nas palavras do próprio Pedro. Como ele era morador de rua, eles ficavam nas regiões mais pobres do país e, por onde passava, enganava essas meninas que também eram de origem humilde. E dizia que o que ele estava oferecendo ajudaria as mães delas. As meninas acreditavam e o acompanhavam até um lugar que ele julgava ser seguro para realizar suas fantasias sexuais. Ele contou em uma entrevista que passava a noite inteira espancando e estuprando as garotas e só as matava pela manhã, através de estrangulamento, porque ele gostava de ver a vida se esvaindo de seus olhos e o contraste do nascer do sol fazia com que tudo ficasse mais bonito. Pedro chegou a dizer que matava para salvar essas meninas, pois o mundo era cruel demais e a inocência delas estaria preservada se ele as matasse até os 13 anos. Dessa forma, elas não queriam perder sua inocência e não teriam que enfrentar uma vida de pobreza. Na sua cabeça, ele era uma espécie de anjo salvador. Ele sempre atacava meninas de classes mais baixas, mas em 1980 fugiu do padrão e atacou uma menina de classe média em Ambato, no Equador. E esse caso apareceu muito na mídia. Em razão disso, ao abordar uma outra garota numa feira, ele chamou a atenção de uma feirante que havia visto a história na televisão, chamada Dona Carlinda, que resolveu impedi-lo, e com a ajuda dos demais feirantes, Pedro foi entregue à polícia. Depois de ser preso, Pedro ficou um tempo sem dizer nada. Mas um dia, um padre, que na verdade era um policial disfarçado, entrou em sua cela e ele resolveu confessar suas assustadoras histórias de sua trilha de morte. No início, as autoridades ficaram céticas, mas todas as dúvidas desapareceram quando ele mostrou o local onde estavam enterrados mais de 50 corpos. Acredita-se que 300 vítimas ainda seja uma baixa estimativa para esse assassino em série. Ele foi efetivamente condenado pelo assassinato de apenas 110 meninas. Apesar de ter confessado todos os seus atos, ele foi condenado a apenas 16 anos de prisão, que, como eu disse, é a pena máxima no Equador, na época dos fatos. Ele cumpriu 14 anos antes de ser solto e, em algum momento, ele foi transferido para sua terra natal, na Colômbia, para ser internado em um hospital psiquiátrico.
Em 1998, já livre, Pedro foi até sua mãe para pedir dinheiro para que ele pudesse viajar. Em algumas fontes, dizem que ele roubou a própria mãe. Essa foi a última vez que ele foi visto, e até hoje ninguém sabe o seu paradeiro. Se ainda estiver vivo, Pedro está com 73 anos de idade e pode estar fazendo mais vítimas por aí sem que a gente saiba. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato diferente de vídeo que a gente fez dessa vez. Se vocês tiverem gostado, comenta aqui embaixo pra gente fazer mais listas desse tipo, de serial killers e de outras histórias. Curte se você tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo.